Meus irmãos, vamos para a exposição da palavra do nosso Deus neste momento. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no último capítulo, capítulo 3. Hoje eu quero encerrar este capítulo com vocês. Abacuque, capítulo 3. A partir do versículo 3, quando nós encerramos semana passada a exposição dos versículos 1 e 2. Então eu sei que eu irei ler todo este capítulo, que vai até o versículo 19, mas eu vou dividir este capítulo em 3 partes para ser bem prático aqui com vocês e no final trazer algumas aplicações para cada um de nós. Todos acharam? Abacuque, Antigo Testamento. Depois de lido o texto, você mantém a sua Bíblia aberta, porque a mensagem se dará aqui deste texto. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí a leitura. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se batem. O caminho de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Eu vou convidar a nossa irmã Vanessa, que nos conduza em mais uma palavra de oração. Dessa feita, a palavra
de oração por iluminação para compreendermos a mensagem que será pregada neste momento. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, alguém já fez a crítica ao povo de Deus? Que este povo é um povo que ainda não tem a capacidade de parar e refletir a grandeza do Deus que serve. E me parece que esta crítica procede mesmo, meus irmãos, porque às vezes nós conversando com algumas pessoas que dizem que servem a Deus, quando as aflições vêm, parece que a pessoa perde de vista a grandeza desse Deus, o poder que esse Deus tem, quem Ele é. Eu penso que nós devemos parar mais para refletir na grandeza do Deus que servimos. Por exemplo, nós estamos na noite deste dia, aqui neste local, cultuando, meus irmãos, um Deus que é transcendente, Criador dos céus e da terra, mantenedor de tudo que existe, que governa com mão poderosa, que nada escapa ao seu controle, como nós cantamos aqui, o soberano. Mas ao mesmo tempo que ele transcende tudo que existe na criação, porque ele não é a criação, ele é totalmente diferente, distinto de tudo que existe, porque ele é o Criador. Ele também é o Deus imanente, é o Deus que se deixa mostrar, é o Deus que se achega à sua criação, especialmente à sua criatura. E mais, é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então não é um Deus tão distante, é um Deus de perto, meus irmãos, para adorá-lo. Nós aqui não estamos adorando um Deus apenas sentado no alto e sublime trono. Nós adoramos um Deus que visita a sua igreja, que conhece a sua igreja, e aqui nós estamos. Por que eu digo isto, meus irmãos? Porque o livro do profeta Abacuque é a crise de um homem que conhece quem é o seu Deus, que tem intimidade com este Deus. Não temos muitas informações da vida de Abacuque, a não ser o que nos é apresentado aqui no livro. E ele aqui nos mostra que, apesar das aflições, nós podemos continuar servindo, adorando, se alegrando neste Deus. Quem tem acompanhado a exposição deste livro, tem visto o esforço que nós fazemos aqui para mostrar a crise do profeta. Ele sabe que Deus é soberano, que criou todas as coisas, que governa. Só que tem um detalhe: o mal está crescendo. A perversidade aumenta cada vez mais. As injustiças, aos olhos do profeta, está prevalecendo. Então ele questiona. Ele lança sua queixa ao Senhor Deus. Como pode? O Senhor é indiferente? O Senhor não está a par do que está acontecendo? E mais, o Senhor não irá fazer nada? Até quando, Senhor, tu me deixarás ver a injustiça? Meus irmãos, oração é assim mesmo. Nós devemos lançar para o nosso Deus as nossas queixas, aquilo que a gente não compreende. Às vezes nós ficamos naquela oração técnica, né? Senhor, tu sabes. Ele sabe, mas ele quer ouvir. Dá detalhes ao Senhor, não é que Ele vai te atender segundo os detalhes que você vai dar a Ele na oração, mas, meus irmãos, é abrir o coração e lançar para Ele toda a nossa ansiedade. E o profeta sabe que esse Deus já tem cuidado dele. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 é esta crise
O profeta questionando o Senhor Deus demorando a responder. Quando responde, o profeta não fica muito satisfeito com a oração, fica perplexo, e ele ora novamente, o Senhor responde, e aí o Senhor dá mais detalhe do que vai acontecer, e agora entra o capítulo 3. O capítulo 3 é a última oração do profeta aqui registrado. Então, o que nós temos aqui é a oração de encerramento, para trazer uma resolução na fé que foi dada a Abacuque. Porque vocês lembram, capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus já havia dito para o profeta: o meu justo viverá pela sua fé. Então, profeta, ainda que você não entenda muitas coisas do que eu estou realizando, porque não é a sua vontade que está em jogo, é a minha, você tem que viver pela fé. Então, o capítulo 3 é nos mostrando que o profeta vai orar dizendo: olha, eu estou em paz. Não é mesmo o que eu quero. O que eu queria era outra coisa. Vocês lembram que a última mensagem que nós pregamos aqui, no início do capítulo, é: Senhor, aviva a tua obra. O Senhor Deus vai dizer: eu não vou avivar nada agora. O que eu vou fazer é trazer aflição para o meu povo. Mas a quem eu vou trazer para causar aflição no meu povo, vai sofrer aflição severa, pior. E aí então o profeta fica perplexo com isso. É o texto que eu acabei de ler aqui com vocês. Então eu vou tentar dividir o sermão em 3 partes. Primeiro, dos versículos 3 a 15, nós vamos ver aqui este louvor que aparece da parte de Deus. É um louvor do aparecimento de Deus, mostrando quem é este Deus na história, porque ele já havia dito que ele estava alarmado com os feitos do Senhor Deus. Ele diz no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E no os versículos 16 a 19, o 19 a parte A, nós vamos ver aqui a fé do profeta. Aqui ele manifesta a fé dele neste Deus que vai disciplinar o povo de maneira terrível. E no finalzinho do versículo 19, nós temos aqui um pós-escrito do que ele já havia dito no início do capítulo 3. O início do capítulo 3 é uma oração do profeta Abacuque em forma de canto. É para cantar aqui, meus irmãos, o que ele escreveu. E no finalzinho, então, ele diz aí, nós vamos falar um pouquinho: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então era para ser cantado no templo, junto com os judeus, com instrumento de corda, talvez uma harpa, e por aí vai. Mas vamos para o nosso texto, meus irmãos. O versículo 3 a 7, aqui é a aparição de Deus. Numa palavra técnica de um estudante de teologia, aqui nós temos a teofania divina. Então, o profeta descreveu de forma poética o efeito na natureza da vinda desse Senhor na direção de um monte muito conhecido para os judeus, o Monte Sinai. Olha aí comigo os versículos 3 a 7. Diz assim: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. A visão do profeta aqui é de que esse Deus é poderoso sobre a terra. Ainda que o Senhor Deus revelou para ele que uma nação pagã está vindo forte, que são os caldeus, no comando de Nabucodonosor, um exército poderosíssimo, a Babilônia, a pomposa Babilônia, mas na verdade ele tem uma visão além da terra. Meus irmãos, como eu disse no início, uma visão correta de quem é Deus muda a nossa atitude. Foi aquilo que aconteceu com o profeta Isaías, quando num tempo de crise correu para dentro do templo e contemplou o Senhor assentado no alto e sublime trono, um Deus que governa, que toda a terra está cheia da sua glória. Então nós temos esta descrição. O Salmo 48, versículo 10, vai na mesma linha, mostrando que esse Deus domina os céus e a terra com louvores que são dados a Ele. Por isso que o Salmo 150, no finalzinho, diz: todo ser que louva, ou todo ser que respira, louve ao Senhor.
O judeu sabia muito bem o que é isso, quando ele entrava no templo e tinha aquela arquitetura do templo, a abóboda do templo para adorar, e eles entravam, se encantavam com aquilo. O Salmo 150 mostra que existe um Deus criador de uma abóboda celeste, que é o mundo criado por Ele, dizendo que neste mundo que Ele criou, todo ser que respira, louva ao Senhor. Todo. Por isso é que, na volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que não têm esta inclinação de louvar a Deus, vai ter que dobrar o joelho, vai ter que confessar que Ele é Senhor, mas ali já não haverá mais tempo de salvação, meus irmãos, será tempo de juízo. Por isso a oportunidade é hoje de adorar o Senhor. Então o texto nos chama, meus irmãos, para louvar, expressão de louvor ao Senhor em tempo de crise. Versículo de número 4, ele continua: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. O judeu, quando leu isso daqui, logo se identificou com o que aconteceu lá no Monte Sinai. O Monte Sinai, lá registrado no livro do Êxodo, capítulo 19, depois você confere lá, quando o Senhor Deus chama lá para o monte, para o alto do monte, Moisés, para manifestar a sua glória, para dar a Moisés, para Moisés passar para o povo a santa lei. E o registro, meus irmãos, nos informa que quem estava no vale contemplando o que estava acontecendo lá no monte, era coisa horrível, relâmpagos, trovões, raios de luz, fumaça, a ponto de o povo pensar que Moisés tinha até morrido lá. Olha a linguagem que o profeta está trazendo aqui, de uma forma poética tão brilhante, mas ele quer assustar mais. Versículo de número 5: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Às vezes nós temos uma visão de um Deus que é somente amor. Por isso, há muitos que não se encantam com o Antigo Testamento, dizendo: não, pastor, não dá. O Antigo Testamento não dá para pregar no culto público, não, pastor. Porque mensagens como esta não agradam muito as pessoas. E as pessoas, pastor, passam a semana toda numa luta, numa batalha, e elas querem chegar num culto, pastor, e tem um culto que ela vai ouvir uma mensagem, pastor, que vai deixar ela para cima. Meus irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é para levantar o povo. Não é só o Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é um só, ele não está dividido. E há quem pense que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Há pessoas que dizem: eu fico só com Jesus, porque Jesus é mais amoroso, Jesus é mais paciente, é mais misericordioso. A série The Chosen está aí para mostrar para vocês, que colocou o ator com aquele rostinho para você se encantar, para dizer: que Jesus bonito, maravilhoso, Jesus amável. E ele é tudo isso, meus irmãos. Mas o Apocalipse nos mostra a face do Cordeiro de Deus irado. Segundo o profeta Isaías, quando contemplou o sacrifício dele na cruz do Calvário, não havia beleza nenhuma, e era desprezado. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma descrição deste Deus do Antigo Testamento que pune de maneira severa. Talvez você possa lembrar aqui do que aconteceu no Egito, quando o faraó não queria deixar o povo sair. Meus irmãos, é Deus que está por detrás de Moisés, e faraó não está enfrentando Moisés, faraó está enfrentando o Deus de Moisés. E a gente fica a perguntar: Senhor Deus, tu és tão poderoso, por que o Senhor pediu permissão a faraó para deixar o povo ir? Que humildade, Senhor Deus! O Senhor não poderia arrancar o povo de lá com mão forte? Claro, matar faraó lá? Podia. Mas o Senhor Deus é longânimo, meus irmãos, e Ele liberou naquela nação pagã 10 pragas. Senhor, por que o Senhor ainda teve que dispensar estas pestilências lá no Egito? Talvez, meus irmãos, se
Moisés chegasse lá e falasse: Faraó, eu vim aqui a mando de Deus, o Deus que eu sirvo, o eu sou, ele falou para deixar o povo ir. Aí Faraó fala: então tá bom, ele falou, pode ir. Aí alguém poderia falar assim: olha, tem um Deus aí que o Faraó conhece e libertou esse povo escravo aí. Poderia o eu sou não receber a glória. Então ele dificultou a situação para que quando o povo saísse do Egito, todos pudessem entender quem é este Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus que traz a peste. A pestilência segue os seus passos. Se você ler depois com calma o Salmo 91, que é o salmo de proteção para muitos dentro de casa, que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, para que nenhuma dessas coisas aconteçam dentro da nossa casa, isso... Meus irmãos, lembrando que a Bíblia não é um amuleto, e nem o Salmo 91. O Salmo 91 foi escrito exatamente para dizer que nós estamos num mundo que as pestes estão aí, mas que existe um Deus que nos protege, que debaixo das suas asas nós estamos seguros e abrigados. É isso que o Salmo quer retratar. Não é apenas você receber uma proteção para que praga nenhum chegue à sua tenda. É para dizer: olha, você está num mundo que existem estas coisas, e elas podem até te atingir, mas você tem alguém que é por você. É o que Abacuque aqui está deixando bem claro, meus irmãos. Mas olha o versículo 6 comigo, rapidinho. Este aparecimento deste Deus, essa expressão de louvor. Versículo 6 de Abacuque 3. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Meus irmãos, isso aqui é coisa só dos tempos bíblicos, ou nós podemos contemplar isso daqui nos nossos dias? Dá uma estudada, meus irmãos, nos abalos sísmicos que os cientistas dizem que são apenas movimentos de placas tectônicas que se movem, e então uma nação inteira é abalada. E aí os terremotos vêm. Bom, humanamente falando, é uma explicação boa. Mas olhando um texto, quem é, meus irmãos, que faz tremer a terra? Esse Deus que criou a terra e fez separação da terra seca no meio das águas, é Ele mesmo que controla todas as placas tectônicas, e nenhuma delas movem se Ele não estiver por detrás. Então você pode estar pensando assim: pastor, o senhor está dizendo então que os maremotos têm mão de Deus por detrás? Pensa você com o texto que eu acabei de ler. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos, meus irmãos. Tudo está como areia movediça, mas existe um caminho que é eterno. E pasmem vocês, uma vez o Senhor Jesus, nas suas andanças, conversando com os seus discípulos, para trazer para os discípulos conforto, dizendo que Ele iria preparar um lugar, iria voltar. Os discípulos ficaram sem entender: Senhor, o Senhor vai para onde? Que lugar o Senhor vai? Que caminho é esse? Que nós não sabemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho eterno de Deus, meus irmãos. Então nós temos aqui no versículo 7 a finalização desta apresentação, desta aparição ou desta manifestação divina. Olha o versículo 7 comigo, do capítulo 3 de Abacuque. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. É uma figura, meus irmãos, de que este Senhor é o Senhor governador, é Ele que domina as nações. É para mostrar que nenhum poder, por mais poderoso que seja na terra, controla todas as coisas. Pois bem, meus irmãos, versículo 8 a 11, olha comigo aí que o Senhor Deus aqui se aproxima de uma maneira invencível como um guerreiro divino, retratando aqui a maneira semelhante a uma grande tempestade. A figura aqui muda um pouquinho, e nós ficamos com medo de tempestades.
Ultimamente, meus irmãos, a nossa nação tem enfrentado terríveis tempestades, chuvas que em certos lugares da nossa nação causam grandes catástrofes, rios que transbordam de uma maneira assustadora. Eu sei que são pontos isolados, mas, meus irmãos, isso é um prenúncio de alguma coisa que está por vir. Olha comigo o versículo 8 a 11, por gentileza. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Aqui é uma linguagem do tempo, da época, meus irmãos. A linguagem aqui é: os soldados vinham montados nos cavalos, eles vinham então de aqueles carros, as carruagens, trazendo os soldados fortemente armados. É uma linguagem, se fosse hoje numa linguagem moderna dos exércitos que existe, desses armamentos avançados tecnologicamente falando, a linguagem aqui talvez seria outra. Então a linguagem aqui é da época lá. Mas olha o versículo de número 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Preste atenção no detalhe aqui. É a linguagem de um guerreiro numa batalha, numa guerra. E está falando do Senhor Deus quando vem, meus irmãos. Eu sei o que é um flecheiro. O flecheiro é aquele que está preparado para a guerra. Ele é especialista. Ele tem a sua aljava, que está cheia de flechas. Assim é o Senhor, como aquele flecheiro que não erra o seu alvo. O Salmo de número 7, esse eu queria ler com vocês aqui, rapidinho. Marca aí Abacuque 3 e abre a sua Bíblia no Salmo 7, versículo 11. E não se assusta com o que eu vou ler para você aqui. Salmo 7, versículo 11. Poucos apresentam a face desse Deus desta maneira, meus irmãos. Talvez você já conheça o texto, mas outros talvez não. E se você tiver uma caneta, marca esse texto aí para você ler com calma depois o Salmo 7 em casa. O texto diz assim, Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Meus irmãos, é um salmo aterrador, assustador, apresentando a face de um Deus que, meus irmãos, não quer usar de misericórdia, a não ser que o homem se converta, o homem se arrependa-se, o homem se volte para ele, porque se não voltar, a linguagem aqui, ele já afiou a sua espada, é para trazer medo. O judeu sabia o que era uma espada bem afiada na guerra, e ele já preparou o seu arco de flecha, é como que dizendo, aquele flecheiro que já apontou a flecha no coração do pecador, e dizendo, arrependa-se, se ele não se arrepender, solta, instrumento de morte. Meus irmãos, é este Deus que Abacuque está vendo. É este Deus que é todo poderoso, é para trazer no coração de Abacuque conforto, para não ficar com medo de Nabucodonosor, que seria um guerreiro, que a maioria das outras nações teriam medo de Nabucodonosor. Abacuque está tendo uma visão de Deus, dizendo, confia neste Deus, que é o Senhor das nações. Ele sim é o Senhor das batalhas, o Senhor das guerras. Volta para Abacuque, capítulo 3, deixa eu ler o versículo de número 11 para vocês. O versículo 11 diz assim, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Talvez você que é um conhecedor da história do povo de Israel, especialmente a peregrinação do povo quando saiu do Egito até entrar na Terra Santa, houve um momento muito estranho,
que os cientistas dizem que é aí que está o erro nas Escrituras, que foi uma batalha que Josué, juntamente com o exército de Israel, estava enfrentando. Moisés já estava morto. Isso está registrado em Josué capítulo 10, depois você leia lá com calma. Quando então, no momento, meus irmãos, Josué ousadamente, corajosamente faz uma oração ousada. Ele diz para o sol: sol, detenha-se em tal lugar, e o sol para. Lua, detenham-se em tal lugar, e a lua para. Meus irmãos, será que isso é verdade? Isso não é conto da carochinha nas Escrituras? Será que isso não é coisa da Bíblia para querer enganar os seus incautos? Dizem alguns. Meus irmãos, é matéria de fé. A fé não é uma fé que não pensa, é uma fé que raciocina. Quem é este Deus, meus irmãos? O que é impossível para este Deus que criou todas as coisas, que se quiser move a terra e abala as nações? E Ele que criou o sol, Ele pode fazer o sol parar a hora que Ele quiser. Tudo é dEle. E se Ele quiser acabar com tudo, Ele também acaba. Da maneira que do nada Ele fez o que passou a existir, Ele pode acabar com tudo que existe, porque Ele é Senhor. Aqui está uma visão clara, meus irmãos, para nós, de quem é o nosso Deus. Rapidinho, do versículo 12 a 15, olha aí, volta para Abacuque 3. O Senhor da natureza também tem poder absoluto sobre as forças da história. Versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Meus irmãos, a descrição aqui é que Abacuque sabe que vai vir um inimigo poderoso, e esse inimigo é um inimigo altivo, soberbo, dominador, achando que ele é Deus na terra, talvez falando de Nabucodonosor. Vocês lembram que depois que Nabucodonosor subjuga as duas últimas tribos em Israel e leva para a Babilônia, Nabucodonosor está contemplando a beleza da cidade, a grandeza daquela cidade, que era mesmo, meus irmãos. Os estudiosos dizem que Babilônia foi construída de uma maneira tão maravilhosa que era considerada na época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma certa feita, Nabucodonosor saiu para poder visitar o pátio da sua cidade, o jardim elevado, e ele começou a dizer: que Babilônia bonita que eu construí com o poder da minha mão, para a glória da minha majestade. Um soberbo. E quem conhece a história de Nabucodonosor, relatado pelo livro do profeta Daniel, sabe o que o Senhor Deus fez com este soberbo. Meus irmãos, a soberba precede a ruína mesmo. Nabucodonosor cai porque ele esqueceu que existe um rei que coloca no trono o rei. Nabucodonosor foi considerado rei de rei, mas ele não era rei dos reis, por isso ele teve que comer capim para aprender quem é que governa as nações. Então o texto mostra esse Senhor da história. Por isso que Abacuque disse: Senhor, ó Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado, porque esse Deus vem para libertar o seu povo e julgar os pecadores. E para finalizar, meus irmãos, e aí entra o versículo 16 em diante. Olha comigo, o versículo 16 de Abacuque 3. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete.
Meus irmãos, aqui é a expectativa da fé de Abacuque. Senhor Deus, então não tem como mudar essa situação. O Senhor vai trazer o inimigo, vai, e o Senhor vai destruir eles também, vai. Então agora ele se sente mais alarmado ainda. Agora a descrição aqui, que ele diz que quando ele ouviu tão claro isso, o íntimo dele comoveu. No hebraico, quem conhece um pouquinho do hebraico, o íntimo aqui, meus irmãos, é as suas entranhas, é lá na barriga, não sei se eu posso falar isso, é porque o sentido do texto, as tripas dele começou a dar um embolar lá. É igual quando você leva um grande susto, o que é que você diz? Ai, que frio na barriga. E aqui o íntimo dele começou, e tem gente que quando leva um susto, que as tripas, se você não tomar cuidado, você sabe o que é que acontece em seguida. Aqui é o íntimo dele que comoveu, dizendo ele, diz que esta voz maravilhosa, os lábios dele começou a tremer, quando alguém toma um banho de água bem gelada e depois fica tremendo, igual aquelas crianças que vão para a piscina quando sabe que não tem sol, o pai diz, não entra não, que não tem sol, não, tá bom, não estou sentindo frio não, aí entra lá e fica batendo os lábios. Mas aqui, meus irmãos, é apavorado com o que Deus irá fazer com o inimigo. E ele diz, eu vou aguardar em silêncio, eu não vou desejar vingança, eu não vou querer retribuir o mal com o mal, porque a Deus pertence a vingança. Que lição aqui, meus irmãos, que às vezes a gente fica tentando entrar numa batalha para querer destruir o nosso inimigo. A gente se arma de tudo quanto é maneira para derrubar o nosso inimigo. Meus irmãos, entrega para o Senhor Deus e deixa com Ele, porque o autor ao livro de Hebreus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque este Deus é fogo consumidor. E então, para encerrar, o versículo 17, que as pessoas gostam de cantar bastante, só essa parte aqui. Aliás, nós cantamos aqui hoje. Versículo 17 diz assim, é a convicção de fé dele, é a confissão de fé de Abacuque. Ele diz assim, então se o inimigo vai vir e vai trazer desolação, então ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Foi exatamente isso que aconteceu quando o general Tito, comandando o exército romano, invadiu Jerusalém novamente, no ano 70. Versículo 18, a confiança do profeta. Todavia, entretanto, contudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no detalhe aqui? Nós cantamos hoje isso daqui, com muita confiança, e eu quero crer que nós não cantamos apenas de lábios. O que nós cantamos aqui é dizendo para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, pode trazer a desolação, porque eu estou preparado. Ainda que tudo isto aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Meus irmãos, isso é realidade? Você é assim? Quando vem a aflição, quando vem o dissabor, quando vem a contrariedade, quando vem as perdas, quando vem a doença, você se alegra no Senhor mesmo? Você se exulta no Deus da sua salvação? Ou você questiona? Eu já disse que não tem problema nenhum você questionar. Abacuque questionou, mas ele chegou a uma conclusão, no amadurecimento da sua fé: o Senhor é melhor para mim do que a resposta da minha oração. Eu orei, eu esperava uma resposta, o Senhor até me deu, mas não era o que eu queria. Mas Senhor, não tem problema, porque o Senhor é melhor do que a tua resposta para mim. Então, Senhor, eu me alegro em Ti. O Senhor é a minha alegria. Talvez foi isso que Paulo quis dizer para os filipenses. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. No tempo de crise, meus irmãos. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Cantamos isso daqui, meus irmãos. Ele nos faz mais alto.
mais alto do que os nossos problemas, mais alto do que as nossas dores, mais altos do que os nossos pecados. Meus irmãos, o Senhor é por nós. Dá, meus irmãos, para superar a crise com este Senhor. Este Senhor é um santo remédio para nossas crises. É Ele que nos faz fugir da crise. Ou se Ele não fizer a gente fugir da crise, na crise Ele estará lá conosco. Porque a linguagem aqui, Ele faz os meus pés como os da corça. É ligeiralidade, meus irmãos. A corça aqui é aquele animal que consegue correr em lugares que uma pessoa humana não consegue. Ele tem essa capacidade de fugir do seu predador. Ele entra por campinas, ele consegue pegar uma velocidade. O Senhor Deus está dizendo assim: eu vou fazer com vocês, meu povo. Agora tem um detalhe: o meu justo vive pela sua fé. Então, meus irmãos, eu encerro esta mensagem. Está no finalzinho aí, né? O pós-escrito de Abacuque, ao mestre de canto para instrumento de cordas. É para cantar mesmo, é para expressar o Senhor, porque esse Senhor é soberano. Quais são as aplicações para a nossa vida aqui? Eu encerro, meus irmãos. Vocês prestaram atenção que no decorrer de todo o livro, é Deus se mostrando que Ele é pelo seu povo, apesar até dos pecados do seu povo. Então, talvez a primeira lição que eu tiro aqui é esta, meus irmãos: esse Deus, que é o Deus do seu povo, Ele não tem nenhuma dificuldade de julgar o seu próprio povo, como um pai que disciplina o seu filho, porque Ele o ama. E, meus irmãos, a disciplina da parte de Deus, ou o juízo de Deus, começa pela própria casa de Deus. Por isso que de vez em quando a gente não entende algumas coisas que acontecem no nosso meio. Segundo, meus irmãos, Ele é Senhor da história. Ele é o Senhor da história da nossa família. Ele é o Senhor da história da nossa igreja. Mas Ele é o Senhor da história das nações. Ele é que levanta reis e abate reis. É Ele que coloca o presidente na cadeira para governar uma nação. E Ele também tira o presidente desta cadeira quando Ele quer. E Ele tem os meios dele para isso. Terceiro, não sei se vocês lembram, meus irmãos, o Senhor Deus abomina a violência, a bebedice, a vida promíscua. Então, cuidado com a violência, porque esses serão punidos por Deus. Quarto, meus irmãos, aqui nós temos uma grande lição espiritual que eu quero voltar nela. Nós somos o povo que vivemos pela fé que o Senhor Deus nos deu. O justo vive por fé. O justo foi aquele que foi justificado por uma obra sacrificial na cruz do Calvário, quando então, na morte de Cristo na cruz, o único justo de Deus, esta justiça é imputada a nós pecadores. Agora nós podemos viver por esta fé. Porque quando o Senhor Deus nos contempla, não nos contempla mais como pecadores, como tal, mas Ele vê a obra de Cristo em nós, o seu único Filho. E por último, meus irmãos, que alegria indizível e cheia de glória aqui, meus irmãos. Uma alegria que crer. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que é que tem roubado a tua alegria? Qual é o ladrão que tem roubado a tua alegria? Como tem aí uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes. Depois vocês procuram aí na internet. Ladrões da alegria. Meus irmãos, nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos no Senhor. Então, que este louvor que nós cantamos aqui, que não seja apenas de lábios, porque o Senhor Deus já fez a crítica para o seu povo. Este povo é um povo que só me honra com os lábios, mas o coração está distante. Que nós sejamos este povo que de coração, de todo o nosso coração, possamos nos alegrar no Senhor. Vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus para encerrarmos este culto, meus irmãos. Convido os irmãos a colocar sobre os pés o hino de número 132 do nosso inário. Quando um hino, como uma oração, pede por esta visitação do Senhor no nosso meio. Vivificação. Tu que sobre a amarga cruz revelaste
nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Eu vou pedir ao presbítero Washington que passe o microfone para o presbítero João Paulo, por gentileza. Presbítero João Paulo, para encerrar este culto com uma palavra de oração ao nosso Deus, e após a oração do nosso querido irmão, nós iremos impetrar a bênção e encerrar com o tríplice amém. Oremos. Senhor Pai, Deus eterno, nós honramos e glorificamos o teu santo nome, meu Pai. Nós agradecemos por essa oportunidade que tivemos aqui, estarmos reunidos em seu nome, meu Pai. Te agradecemos por sua palavra que foi lida e aberta aqui, exposta aos nossos corações, Senhor, que pela graça do seu Santo Espírito pode tocar a todos nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui esta noite, meu Pai, confiante no Senhor que nos guia, confiante, meu Pai, no Senhor que nos protege, confiante, meu Pai, nas suas santas designações para nossas vidas, meu Pai. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e nós te agradecemos por isso, meu Pai. Sabemos que ao Senhor tudo pertence, todos os propósitos, todos os desígnios, meu Pai. E nós somos felizes por sabermos que somos seus filhos, Pai, que estamos diante dos seus mandamentos, meu Pai. Que o Senhor nos dê força para obedecê-los, que o Senhor nos dê força, meu Pai, para nos atermos às suas leis que o Senhor tem para conosco, meu Pai. Agradeço pela vida de cada irmão aqui presente nesta noite, meu Pai. Agradeço pela vida desta igreja, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo o trabalho aqui feito, meu Pai. Que essa igreja possa ser luz nessa comunidade a qual ela pertence, meu Pai. Rogo neste momento que o Senhor abençoe as nossas semanas que está se iniciando neste dia, meu Pai. Amém.
Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo de sua proteção, meu Pai. Que o Senhor abençoe a nossa vida familiar, que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual. Amém. Que o Senhor abençoe o lar de cada irmão aqui presente, meu Pai. Que o Senhor abençoe as atividades de cada um que irão exercer durante essa semana. Que o Senhor abençoe os frutos, os recursos financeiros que advêm de suas atividades, meu Pai. Que o Senhor possa atender as súplicas de cada irmão aqui presente, meu Pai. As dificuldades que cada um de nós temos enfrentado, as agúrias dos nossos dias, meu Pai. Que o Senhor possa ouvir, inclinar os seus ouvidos às nossas orações, meu Pai. Que o Senhor possa nos conceder a sua santa graça, Senhor. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro, com perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês aqui, meus irmãos, e sobre a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.